Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, e depois lá no versículo 36, que é Jesus explicando para os seus discípulos o que essa parábola significava. Então, se você quer saber mais sobre a parábola do joio e do trigo, não saia daí. E bom gente, o joio do trigo é muito igual durante um certo período da fase ali do crescimento deles. Então, eles sendo muito semelhantes, as semelhanças dos dois devem causar muitos problemas. Imagine, né, uma plantação de trigo ser plantada junto uma erva daninha, o joio, que não serve para bulhufas, entendeu? Então imagina o problema que esse nosso camarada causa quando é plantado junto a uma plantação de trigo, por serem muito semelhantes. E Jesus, inspirado nessa situação, ele fez uma parábola que, como eu disse, se encontra lá em Mateus capítulo 3, versículo 24 e depois no verso 36. Nessa parábola conta a história de um homem que plantou trigo, né? Fez ali uma plantação de trigo. E enquanto todos estavam dormindo, ou seja, enquanto estava aquele homem dormindo, seus servos, seus filhos, enfim. Enquanto eles dormiam, veio um inimigo e plantou joio naquela plantação, sendo que só havia trigo ali. Quando todos acordaram, quando os servos daquele homem viram que havia joio naquela plantação de trigo, foram e conversaram com aquele homem, perguntaram por que de haver joio naquela plantação, sendo que o homem só havia plantado trigo. E o homem respondeu, dizendo que foi o inimigo que fez isso. Ou seja, tinha sido o inimigo que havia plantado joio naquela plantação de trigo. E então os servos desse homem perguntaram se eles poderiam arrancar o joio daquela plantação. E o homem respondeu que não, pois era muito provável, poderia acontecer de eles acabarem arrancando o trigo juntamente com o joio, para que eles esperassem, deixassem crescer os dois juntos, para na época de colheita, ele mesmo diria quem é joio e quem é trigo, para que eles arrancassem o joio, amarrassem em feixes e levassem para ser queimado, enquanto pegassem o trigo e levassem para o celeiro ou depósito, dependendo da versão da sua Bíblia. Mais para frente, no versículo 36, os discípulos, depois que a multidão foi embora, os discípulos perguntaram para Jesus o que significava essa parábola. E Jesus respondeu, dizendo que o campo, que aquela plantação de trigo, que aquela plantação ali era o reino de Deus. Que o homem que havia plantado o trigo era o próprio Deus. E que as sementes de trigo eram nós, ou seja, os filhos do rei, os filhos de Deus, os que pertencem ao rei. Tá. E os servos, ou os filhos daquele pai? Os servos seriam os anjos. O inimigo que plantou aquele joio seria o próprio inimigo, seria o próprio maligno. E as sementes do joio seriam os filhos do maligno, os que pertencem ao maligno. E será exatamente assim nos fins dos tempos. No mundo, existem muitos joios no meio de trigo. Muitos joios fantasiados de trigo, com aparência de trigo, para enganar muitos. E também, né, porque o inimigo planta. Na igreja mesmo tem muitos trigos, mas no meio desses trigos, muito provavelmente pode ter um joio ali. E a gente não tem a capacidade de ver. Porque se a gente perceber aqui, uma coisa que passa muito despercebida nessa parábola, que muitas vezes ninguém presta atenção, é que nem os anjos, ou seja, nem aqueles servos, poderiam retirar, fazer a separação do joio e do trigo. Somente o pai, somente aquele homem que plantou poderia fazer a separação do joio e do trigo. Somente ele sabia qual era qual. E é exatamente assim. Somente Deus pode saber quem é joio e quem é trigo. Porque é muito fácil nós acusarmos alguém de ser joio. Ah, aquele ali é joio, misericórdia. Aquele ali é trigo. Vem cá perto de mim. É muito fácil da gente falar que ele é joio e aquele é trigo. Aquele é joio e aquele é trigo. Mas nós não temos a capacidade de fazer isso. Não somos, como posso dizer, não temos assim, não fomos nós que plantamos. Nós não sabemos. Nós só saberemos assim quem é joio e quem é trigo no final, na hora da colheita, pois o próprio homem, o próprio pai irá dizer quem é joio, quem é trigo e irá separar quem é joio e quem é trigo. E como eu disse, será exatamente assim no fim dos tempos. O pai mandará os seus anjos para fazer a colheita, para separar o joio do trigo.
o joio ele será lançado no fogo. Ou seja, o joio, né, em forma, né, de pessoa, o joio será lançado no fogo do inferno para queimar. E ali haverá choro e ranger de dentes. Enquanto o trigo, depois que ele for recolhido, ele será levado para o celeiro ou para o depósito. Nesse caso, o celeiro ou o depósito será a Nova Jerusalém, será a glória. Então o trigo será levado para a glória. Os trigos do Senhor será levado para a glória. Então, aqui vendo novamente, nosso dever não é apontar quem é joio e quem é trigo, pois as pessoas que fazem isso sem conhecer essa aplicação da parábola, muitas vezes elas fazem assim, tipo, como eu posso dizer, a classificação de uma maneira, e é aí que está o problema, porque muitas fazem a diferença, né, a classificação, a separação com os seus próprios critérios, e muitas vezes fazem dos seus critérios os critérios de Jesus, e não é assim. Se eu não gosto daquela música, Deus não gosta daquela música. Se eu não aprovo a roupa, Deus não aprova aquela roupa. Se tem aquela coisa que não é muito errada, que é erradinho ali, mas eu gosto, Deus não é tão radical assim, Deus não é tão assim. Então, não existe, os seus critérios não são os critérios divinos. Muitas vezes as pessoas, elas julgam as outras, elas classificam, elas separam o joio do trigo, sem nem saber quem é joio e trigo. Porque é muito fácil apontar o dedo e falar quem é quem. Aquele é o joio, aquele é o trigo. Mas somente o Pai Todo-Poderoso, somente Deus, somente o Divino sabe quem é joio e quem é trigo. Pode ter muitos trigos, pode ter muitos joios, fantasiados de trigo. Mas uma hora vai perceber, uma hora dá pra ver, pois o trigo ele cresce e pende, fica aquela cor mais amareladinha. Já o joio, ele continua na mesma coisa. Forma aquelas bolotinhas, ele cresce reto e as bolotinhas nem amadurecem e já caem. Então, o joio, ele é inútil, digamos assim. Ainda não foi comprovado para que serve o joio. Mas o trigo, ele serve para fazer uma das coisas que nós comemos mais, eu acho, que é o pão. Né? Ali dá para fazer o pão, a massa, macarrão, o que você quiser, bolo, porque é feita farinha de trigo. Se você conhece, eu tenho certeza que você já ouviu falar da farinha de trigo. Então o trigo ele serve para fazer muitas coisas, alimentos que servem para nós nos alimentarmos, para nós sobrevivermos. Então podemos ver a diferença do joio e do trigo. O joio, gente, ele vai ser queimado e o trigo ele vai ser levado para o celeiro. O nosso dever aqui não é apontar quem é joio e quem é trigo. O nosso dever é crescer e frutificar para a honra e glória do Senhor. Então pare de apontar o dedo para o seu irmão, pare de apontar o dedo para aquela camarada e falar que ele é joio, porque muitas vezes nós apontamos os dedos usando os nossos critérios e às vezes nem são os critérios de Jesus. Somente o Pai Todo-Poderoso, na hora da colheita, nos fins dos tempos, vai falar quem é joio e quem é trigo. Então, não seja um joio. Cresça e frutifique para a honra e glória do Senhor. Seja um trigo, não seja um joio. O joio, por mais que ele pareça um trigo, ele não é um trigo. Ele não frutifica, ele não tem utilidade. Pois somente o Pai Todo-Poderoso, que reina, pode dizer, esse é o joio, esse vai para o fogo, esse é o trigo, esse vai para o celeiro. Amém? Que você seja um trigo, que você cresça e frutifique, dê frutos para a honra e glória do Senhor. Pare de apontar o dedo, pare de julgar. Nós não devemos julgar, nós não temos a capacidade de ver quem é joio e quem é trigo. Amados, se nem os anjos sabem, podem retirar, separar o joio do trigo, quem somos nós para julgar o irmão do lado? Para julgar quem está do nosso lado, para julgar o mundo à frente. Pare de julgar os outros. Devemos respeitar as pessoas e devemos amá-los como amamos nós mesmos, como Jesus nos amou. Independente do estilo de vida, da maneira de vida da pessoa, nós devemos manter o respeito. Nós devemos respeitar, mesmo não concordando com a maneira de vida daquela pessoa. Ela pode ser um joio, só Deus sabe. Então,
Tente, assim, não julgue as pessoas, não aponte o dedo e fale, você é joio. Não use os seus critérios como se fossem os critérios do divino. Amém? Um beijo, que você cresça e frutifique para a honra e glória do Senhor Jesus. Saiba que Jesus te ama muito, que Ele está aí com você até os fins dos tempos. Cresça, frutifique, leia a palavra, leia a Bíblia, estude, se aprofunde na palavra para a honra e glória do Senhor. Saiba que eu te amo, mesmo não te conhecendo. Tchau, gente!